Começa a declarar agora sobre o seu ministério, aquilo que você carrega. Começa a profetizar agora sobre o trabalho seu. Começa a profetizar agora sobre a vida dos seus filhos. Começa a profetizar agora sobre a nossa cidade. Sim, Jesus, nós cremos, meu Pai, no mover sobrenatural sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós profetizamos, meu Pai, a nossa família cada dia mais unida na mesa, a cada dia mais em comunhão, Senhor. A cada dia mais, Senhor, vivendo uma aliança sobrenatural, falando do Senhor, meu Pai, na mesa. Meu Pai, nós vamos sim, meu Pai, sentar com a nossa família, meu Pai, durante este ano de 2026. Meu Pai, laços que estão quebrados serão, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, serão restituídos, Pai. Nós profetizamos, meu Pai, famílias inteiras restaurada, o rancor, a falta de perdão sendo quebrada agora nos corações. Nós declaramos, meu Pai, em nome de Jesus, um mover sobre as famílias de Umuarama, um mover sobre a nossa casa, um mover sobre as nossas famílias, Jesus. Aquele que está distante, meu Pai, nós declaramos e chamamos para perto agora. Aqueles parentes, familiares que há anos que nós não, meu Pai, vemos simplesmente por telefone, por uma chamada de vídeo, mas nós profetizamos. Esse é o ano de nós sentarmos à mesa e falarmos da Tua grandeza, Jesus. Este é o ano, meu Pai, de rompimento, meu Pai, nas famílias. Este é o ano, meu Pai, da conexão, meu Pai. Nós profetizamos em nome de Jesus. Manifesta o Teu poder sobre a vida dos meus irmãos, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, Jesus, sobre a sua vida financeira, sobre os seus negócios, sobre os seus sonhos, sobre os seus alvos, sobre as suas metas. Meu Deus, manifesta o Teu poder. Nós profetizamos, meu Pai, em nome de Jesus, a exponencialidade do Senhor sobre a vida dos Teus filhos, em tudo que eles tocarem, e aonde as plantas dos pés deles, meu Pai, tocarem, aonde eles andarem, meu Pai, e declararem, meu Pai, esse é o lugar que eu quero, é aqui que eu vou construir a minha empresa, é aqui que eu vou construir a minha casa. Meu Pai, nós declaramos esse lugar abençoado, nós declaramos a aquisição dessa empresa, a aquisição desse terreno, a aquisição, meu Pai, desse bem material, a aquisição, meu Pai, dessa casa. Nós profetizamos em nome de Jesus, no ano de 2026, esse será um ano de aquisição, Jesus. Esse será um ano, meu Pai, onde aquilo que estava no papel há anos, Senhor, esse é o ano da conquista. Nós profetizamos, Senhor, sobre tudo aquilo que se encontra, meu Pai, em justiça. Nós queremos declarar, meu Pai, que esses papéis, eles vão ficar em primeiro lugar na mesa do juiz. E em nome de Jesus, meu Pai, os Teus filhos viverão, em nome de Jesus, algo muito especial, meu Pai, nos próximos dias. Aquilo que estava engavetado vai sair da gaveta. Aquilo que estava esquecido, meu Pai, vai se tornar uma realidade nos próximos dias. Nós profetizamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio, Jesus. Tem alguém aqui que crê? Tem alguém aqui que crê? Tem alguém aqui que concorda? Sim, Jesus. Nós cremos na Tua manifestação nesse lugar. Nós cremos na Tua manifestação nesse lugar, Jesus. Nós pedimos perdão ao Senhor nesse lugar, Jesus. Nós se arrependemos, Senhor, da maneira que nós temos andado. Nós se arrependemos das palavras que nós temos declarado. Nós se arrependemos da ira que nós carregamos, da revolta, do ódio. Nós se arrependemos, meu Pai, nessa noite. É impossível um homem ouvir o Senhor, meu Pai, com o coração duro. E nós queremos, meu Pai, ter um coração quebrantado nesse lugar, Jesus. Toca-nos por dentro agora, Jesus. Perdoa
das nossas falhas. Olha para nós, Senhor, e lava-nos com o teu sangue. Nos purifica, meu Pai. Nos purifica, Senhor. Purifica a nossa mente. Purifica o nosso coração, Jesus. Olha para nós, Senhor, como o Senhor olhou para Davi. E nos dê, meu Pai, a oportunidade de alcançar a tua misericórdia nesse lugar. Nos dê a oportunidade de alcançar a tua bondade nesse lugar. Nos dê a oportunidade, meu Pai, de reverter a nossa história nesse lugar, Jesus. Nos dê a oportunidade, meu Pai, de nos lançarmos aos teus pés nesse lugar. Nos dê a oportunidade, Senhor, de acessar mais uma vez o mover do Espírito Santo. Não apague o teu Espírito, meu Pai, nas nossas vidas. Pelo contrário, Senhor, acenda a chama do nosso coração nesse lugar. Faz queimar o nosso coração. Faz arder a paixão, meu Pai, pela tua obra, pelo teu reino, pelo ministério. Faz arder o nosso coração nesse lugar. Por alma, Jesus. Reacende a chama que nós carregamos, Senhor. Reacende. Reaviva-nos, Jesus. Incendeia, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus, pode se assentar. Aleluia. E aí, como é que vocês estão? Firme ou não? Tá na pegada ou não? Tá preparado para as coisas maiores nesse ano? Amém? Meus queridos, nós estamos falando um pouco sobre fé. Diga fé. Diga assim, fé. É pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. Não é verdade? Por que nós estamos falando sobre fé nesses primeiros domingos do mês de janeiro? Porque para viver coisas maiores será impossível se nós não tivermos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus vai falar várias vezes, e nós vamos ler algumas passagens nessa noite. Jesus vai declarar: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Diga, homens de pequena fé. Amados, a nossa vida é muito complicada e existe uma grande chance de eu complicar ela ainda mais. Diga assim: existe uma grande chance de eu complicar a minha vida ainda mais.
Você é responsável pelo teu futuro. Eu sou responsável pelo meu futuro. Então existe muitas coisas acontecendo na nossa vida e nós não percebemos muitas das vezes, porque o ambiente não é proporcional à realidade que eu desejo. O ambiente que eu estou não é do meu agrado, não é da minha vontade, não satisfaz os meus interesses. E aí a minha fé mina. E aí a única coisa que eu vou carregar é a dor e a decepção. Homens de pequena fé. Em Mateus 6,30 vai dizer assim, olha que muito forte isso aqui. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, né? Existe uma preocupação com o ser humano no dia de amanhã, né? Nas contas, em alguns compromissos. E Jesus está dizendo: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá, né? Ou não cuidará muito mais a vocês, né? Homens de pequena fé. Não tem um nesse lugar aqui que não é preocupado, né? Com alguma situação que está vivendo. E Jesus está falando assim para nós, ó: eu tenho a resposta através da sua fé. Confia, acredita. No meio de tudo isso aí tem uma solução. Existe uma saída. Tem uma porta. Existe uma oportunidade de avanço, de crescimento. Você só tem que corresponder a essa realidade. Porém, existe muita preocupação com o cenário que nós vivemos. E aí distorce aquilo que foi semeado no nosso coração através da palavra. Mateus 8:26 diz assim: ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele levantou e repreendeu o vento e o mar, e fez completa bonança. Mas antes da bonança, tempestade, vento forte. E nós sabemos o que a tempestade faz. Sim ou não? O que a tempestade faz? O que o vento forte faz? Né? O que a tempestade fez no nosso Rio Grande do Sul alguns meses atrás? Não é verdade? Quantas famílias estão bem complicadas hoje? Na época da mídia, muitos ajudou, muitas igrejas, né? Muitas igrejas. Oferta. Nós fizemos até uma oferta e enviamos a nossa igreja Voi, que eles enviaram uma carreta para lá. A pergunta é: e a necessidade de hoje lá, né? E a necessidade lá, como que está? Como que se encontra? Não é verdade? O vento forte veio, a destruição.
uma pergunta para você responder ela. Qual é o vento que você está enfrentando hoje? Qual é a tempestade? É difícil enxergar a bonança com a tempestade. E Jesus está falando: tire a visão da tempestade, do vento forte. Homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Nós vamos aprender muito hoje, porque tudo que nós estamos mencionando aqui é de acordo com a nossa vida, é de acordo com a nossa realidade. Muitos estão preocupados com o que vestir, com o que comer. E Jesus está falando: aprenda a confiar e a adorar. Homens de pequena fé. Você só está enxergando o que não tem. Começa a enxergar o que já tem, o que você possui. Mateus 14, 30, 31 diz assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Aqui é um homem extraordinário, né? Não se sabe quem mais andou na água ou no mar turbulento como Pedro, né? Mas Jesus vai falar: cara, por que você duvidou? Você estava indo tão bem, né? Alguns de nós que estávamos no ministério, ou que estamos no ministério, nós vamos tão bem, mas de repente o negócio começa a ferver, a azedar, a complicar. E o que acontece? Duvida, começa a afundar no meio das decepções, no meio das dores, ou talvez no trabalho, ou talvez na empresa, e o negócio é tão dolorido que nós não conseguimos nem ter força para gritar: Jesus, me socorre. O fundo do poço é tão real para todos nós, mas é tão real também que nós temos a chance de gritar por Jesus: me socorre mais uma vez na minha pouca fé. Jesus estava andando e Pedro começou a andar. Estava tudo tranquilo e normal para quem tem fé, e saiu do barco. Mas para quem decide sair do barco e caminhar, ir de encontro com o seu propósito, com o seu destino profético, na sua caminhada, na sua jornada nessa terra como um peregrino, ele tem que entender que vai soprar muito vento, que vai ter muita tempestade. E depois dessa realidade, desse medo que o Pedro enfrentou, nós vamos ver esse homem crescendo no ministério apostólico. Nós vamos ver ele desenvolvendo o ministério que ele carregava. Nós vamos ver ele fluindo e avançando. Ou seja, na história de Pedro tem várias coisas ruins que aconteceu, mas que ele aprendeu. Entende ou não? Homens de pequena fé, tem muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida, mas não é para nós ficarmos desmotivados, cabeça baixa e falar: para mim não dá mais. Não, é para se levantar, se posicionar e continuar a caminhada cristã. Amém? Mateus 16, 8 diz assim: percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou:
homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? E pão para alimentar essa multidão. É a preocupação da humanidade hoje. O que nós vamos comer amanhã? Não é verdade? Qual será a nossa alimentação? Para nós que estamos aqui, às vezes seja algo muito fácil. Mas em nome de Jesus, nós vamos na África do Brasil juntos ainda. Amém? Existem tantos lugares no nosso Brasil, amados, em situação de miséria, em situação que não tem água, não tem nada para comer. Nós não precisamos ir fora do Brasil se nós não estamos fazendo ainda dentro do nosso Brasil. Tem muitas coisas. Se você quer ser um missionário, e eu oro para você se tornar um missionário mesmo, mas faça a sua primeira missão no Brasil. Dá um Google lá e vê os lugares mais miseráveis do nosso Brasil. E eu um dia quero sentar com você e falar: vamos junto ficar uma semana em tal cidade do nosso Brasil. Amém? Nós vamos ter o recurso, mas nós vamos ter a fé para multiplicar o que nós vamos levar também. Talvez nós não vamos ter muita coisa não, simplesmente um pão e um peixe, mas Jesus vai estar conosco. Nós vamos orar: Senhor, é o que nós temos para levar para os nossos irmãos em tal cidade. Mas o Senhor pode multiplicar o recurso e a alimentação que nós estamos levando, e as roupas. Diga o que eu carrego, Jesus pode multiplicar. Eu só tenho que ter fé. Diga fé. Mateus 17:20 diz assim: ele respondeu: por que a fé que vocês têm é pequena? Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. É forte, né? Qual que é o ministério que nós carregamos? Nada é impossível para mim. Diga: nada é impossível para mim, se eu tiver fé. Simples assim. Amém? O que você tem que ter fé? Para quê? Para realizar o quê? Diga: qualquer coisa, em qualquer cenário, em qualquer realidade, em qualquer ambiente. Quantos alvos você colocou aqui no final de dezembro? Talvez a tua folha está ali dentro. A pergunta é: você está semeando fé? Você se posicionou em fé, sim ou não? Vamos remover essa montanha da dúvida que muitas vezes nós carregamos. Existem duas coisas principais que destroem o propósito de Deus em nossas vidas. A primeira é a ignorância. Diga: ignorância. Ignorância, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Essa declaração está em Romanos 10:17. Oséias 4:6, nós sabemos de cor: uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também o rejeito. Como meu sacerdote, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. E todo mundo conhece essa frase: o meu povo é destruído porque falta. O meu povo é destruído porque falta. Alguém aqui não tem Bíblia virtual? Aquela da matéria-prima, a Bíblia
em papel. Alguém aqui não consegue acessar a Bíblia de jeito nenhum? Tem alguém aqui? Não, eu não consigo acessar a Bíblia no celular e nem a física. Tem alguém aqui que não consegue acessar? O meu povo é destruído porque falta conhecimento. Conhecimento do que, Fabiano? Da Bíblia. Para alavancar nossa fé, nós precisamos meditar no que? Na palavra de Deus. Amém? Mas a geração é ignorante ao ponto de ter várias coisas para acessar a palavra, mas elas querem viver na ignorância. Elas não querem se submeter à palavra, elas não querem ganhar tempo lendo a Bíblia. Amados, pelo amor de Deus, você pode pegar o seu celular. Se você não tiver, eu vou abaixar para você hoje aqui dentro da igreja a Bíblia, que você pode ouvir ela. Não sei, eu não sei ler. Ô louco, beleza, não sabe ler, vai acabar essa desculpa agora. Eu vou abaixar para você uma Bíblia no seu celular, que você vai ouvir ela. Já vai sair daqui ouvindo a Bíblia. Você põe lá no Bluetooth do carro, no Bluetooth na caixinha. Todo mundo tem uma caixinha de som, nem que for pequenininha. Põe as baladas, aquelas músicas que não vale porcaria nenhuma, né? Não põe ou não põe? Pega aquela, né? Final de semana, acaba com tudo. Põe a Bíblia lá, miserável. Põe a Bíblia lá de Gênesis, Apocalipse. Amém? Diga assim: a ignorância acaba hoje. Amém? Por quê? Ô louco, você tem a Bíblia, você tem um smartphone, um celular, Instagram, WhatsApp, né? A primeira coisa que nós deveríamos abaixar no nosso celular deveria ser a Bíblia. Mas nós vamos para as coisas que dominou o nosso coração. E infelizmente isso tem levado uma geração a ficar ignorante. Para nós não falarmos outras frases, não é verdade? As pessoas hoje estão desconectadas da palavra. Por isso que não tem fé para avançar, para romper. Mateus 1, do 21, Marcos 1, do 21 ao 26 diz assim: eles foram para Cafarnaum. E logo que chegou ao sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Jesus começou a fazer o quê? Ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino. Por quê? Lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei, os sacerdotes da época, né, igreja? Justo naquele momento na sinagoga, um homem possesso. Justo naquele momento na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. Cale-se, saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Estava meditando aqui hoje e está anotado. Nós podemos ver pela passagem de Marcos que o primeiro milagre, a primeira ação, foi quando Jesus estava fazendo o quê? Ensinando a Bíblia. Eu acredito que se nós retornarmos à prática da leitura, e ainda dá tempo de você ler a Bíblia esse ano, ela inteira ainda, só você encontrar a disposição que você tem para muitas coisas que você tem feito hoje. O distanciamento nosso hoje da palavra de Deus é muito grande. Sinais, prodígios e maravilha
vão acontecer. E nós vamos viver muitos nesse ano, amém? Amém? Mas isso não transforma a vida de ninguém. Talvez você está aqui dentro e você já viveu um milagre na sua vida. Mas talvez você não foi transformado ainda. Sabe por quê? Porque um milagre, um sinal, uma maravilha não transforma. O que transforma? A palavra de Deus, a Bíblia. Homens de pequena fé. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Conhecimento do quê? Do marketing para vender mais? Do Instagram publicando mais? Não. O que está faltando hoje é nós pararmos para meditarmos na palavra de Deus. Sinais, prodígios e maravilhas não assustam Satanás. Porque isso não produz transformação de ninguém. O que gera salvação, transformação e capacitação para cumprir o propósito é a palavra. Amém? O que tem minado a fé hoje é a ignorância na prática da palavra. E o segundo é, diga, a mentira. Satanás não trabalha com a mentira como os homens. Ele sempre semeia uma meia-verdade. Ele é enganador e é o falsificador. As palavras do diabo sempre vão parecer uma verdade, mas fora do propósito de Deus. Olha o que ele falou para Jesus: você não é o Filho de Deus? Transforme essas pedras em pão. Todo o ministério de Jesus, de 3 anos e meio na terra, foi para nos ensinar e nos libertar das mentiras do diabo. Em 1 João 3,8 diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Quais são os frutos da carne, do espírito e do diabo? Uma pequena fé. De acordo com o texto que nós estamos lendo, por que Jesus o chama de homens de pequena fé? Numa primeira leitura respondemos: ter uma pequena fé é crer pouco ou acreditar pouco. Sim ou não? O que é uma pessoa com pouca fé? É uma pessoa que crê pouco, que acredita pouco. Jesus fala várias vezes, em determinados ambientes, em determinados lugares, com as mesmas pessoas: homens de pequena fé. Esses homens tinham um relacionamento com Jesus, sim ou não? Claro que tinha. Claro que tinha. Eles acreditavam em Deus, sim ou não? Eles acreditavam em Jesus, sim. Tanto é que eles corriam, atrás para pedir ajuda para quem? Jesus, socorre aí nesse vento, nessa tempestade. Socorre nós, socorre-nos, Jesus. Nós não demos conta de expulsar esses demônios, esses cabos, não. Pedro clama para que Jesus o salve. Pedro não tinha dificuldade em crer que Jesus poderia caminhar sobre as águas, e nem os discípulos que tinham o poder de acalmar a tempestade. Eles criam tanto, mas tanto, amados, assim em Deus, igual você, porque Jesus então chama eles de homens de pequena fé. Sabe qual que era a dificuldade desses homens? Hein, Júlia?
A dificuldade daqueles homens não era deles crer em Jesus, era deles crer que eles tinham a mesma capacidade que Jesus tinha para realizar os sinais. Você sabe qual que é a nossa dificuldade hoje, homens de pequena fé? É que nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, nós cremos no Espírito Santo, mas nós não cremos que nós podemos mudar a realidade das pessoas que estão à nossa volta. Nós não cremos que nós podemos fazer a diferença no trabalho, na nossa cidade. Nós cremos que Pedro mudou. Nós cremos que Pedro indo orar, ele vai falar para um coxo: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho é fé. Em nome de Jesus, anda. Vocês entendem ou não? Eles não tinham dificuldade para crer em Deus, para crer em Jesus. Não, eu creio em Deus. A pergunta é: você crê que você é capaz de mudar a realidade hoje? Você crê que você é capaz de revolucionar no lugar que você se encontra hoje, ou que você vai passar amanhã? A perspectiva da tua visão é que tem que mudar. A perspectiva da maneira que você pensa no ambiente que você se encontra é que tem que mudar. O cenário lá está confuso, é muito problema lá na empresa, é muita dificuldade no ministério. O que nós temos que fazer? Se reorganizar dentro. Porque tem muitas pessoas organizadas por fora, está estável por fora, mas por dentro está quebrada, está destruída. E a primeira coisa que nós vemos é que tem uma geração muito intensa que crê em Deus, mas que é incapaz de acreditar na capacidade dela. Amém? A dificuldade deles não era crer em Deus, mas crer no que Deus poderia fazer através deles. Gálatas 4, do 4 ao 7 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filho. Um dia foi eu e você, debaixo de uma lei, mas Jesus veio e nos resgatou. E hoje nós somos filhos. Diga: eu sou filho. E por que vocês são filhos? Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim, já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho de Deus, também o tornou herdeiro. Então, se Jesus acalmou uma tempestade, qual que é a herança minha e sua? Acalmar uma tempestade. Tem quantos casamentos vivendo uma tempestade? A pergunta é: quantos de nós estamos lá para acalmar essa tempestade? Quantas pessoas hoje estão pensando em suicídio? Quantas pessoas hoje, infelizmente, estão no ambiente da depressão, das síndromes? Quantas famílias hoje, que estão precisando de ajuda? Mas a minha fé não é para isso. A minha fé
eu não me vejo, eu não sou capacitado, eu não leio a Bíblia, eu não sei falar. Entende ou não? Cadê a fé? Qual é o destino que nós estamos vivendo hoje? Que a minha fé é só para crer em Deus? Homens de pequena fé. A minha fé é para estar no culto de domingo à noite, celebrar o Senhor, às vezes meio desanimado, ainda desacreditado, bravo, revoltado. E fé, irmãos, o que tem de gente na igreja brava adorando o Senhor, vocês não têm noção. Eu não queria nem ter vindo. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Levanta a mão, né? Cumprimenta o irmão que ele faz tudo isso. Bravo, revoltado. Quantos que tem fé? Não, eu creio em Deus, rapaz, mas eu creio em Deus. Mas quando surge os conflitos, não tem fé. Não tem fé. E nós precisamos desenvolver frutos da carne. Diga assim: Deus quer usar minhas mãos. Mateus 17:20 diz assim: Ele respondeu: por que a fé que você é do tamanho de um grão de mostarda? Poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Tudo que você precisa para cumprir o propósito já está dentro de você. Se você crer, tiver fé, como uma semente pequenininha como a de mostarda, nada vai ser impossível. Uma semente de mostarda pequena carrega dentro dela todo um potencial. Amados, quando a gente olha assim, né? Depois, quem já viu um pé de mostarda aí? Às vezes pela internet, você já viu ou não? Já, né, Sara? Você já teve a curiosidade de ver um pé de mostarda? Quem já teve a curiosidade? Quem tem um Google aí no celular? O Google. Mas não é agora para você mexer nesse trem, não. Você tem um Google lá, né? Digita lá: pé de mostarda. Você vai falar: não é possível. Um negócio, põe na palma da mão. Você tem uns que tem que ter lupa, né, Ivone, para ver. Que não consegue mais, né? Já tá de óculos. E o óculos ainda tá meio fraco para ver aquele trocinho pequenininho. Rapaz, a hora que você vê aquele pezão de aquela árvore gigante, você fala: meu Deus. A mostarda carrega algo dentro dela. Mas uma mostarda plantada aqui, ó, nessa mesa aqui, ela vai crescer, sim ou não? Ela vai se tornar uma árvore, sim ou não? Uma mostarda aqui, vamos colocar aqui nesse púlpito aqui, nesse palco, ela vai crescer, sim ou não? Vai se tornar uma árvore? Sim ou não, igreja? Sim ou não? É impossível uma mostarda colocada num ambiente que não é preparado para ela crescer. É impossível você que foi preparado para estar lá servindo a essa cidade está hoje cheio de conflitos, olhando só para as suas necessidades, para as suas dificuldades. É como você está sobre esse palco aqui e ficar aqui a vida inteira, ou nessa cadeira, esperando que algo vai acontecer. Nós precisamos se tornar
tornar não um grão de mostarda, mas um pé de mostarda. Amém? Homens de pequena fé, aonde está a nossa fé hoje? Diga assim: Deus quer usar as minhas mãos. Uma semente de mostarda pequena carrega dentro dela todo o potencial para se tornar uma grande árvore e viver o seu destino. Essa é a nossa luta: crer nos ensinamentos de Jesus e nos livrar das mentiras e argumentos de Satanás. Esse foi o grande desafio de Moisés. Lá em Êxodo 3, 19 e 20 diz assim: eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios, com todas as maravilhas que realizei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Olha o que Deus está declarando aqui: eu vou estender a minha mão. Quem que está declarando? Deus. Quem que vai realizar a obra? Mas quem que tem que agir? Quem? Vocês acreditam que Deus vai fazer uma grande obra na nossa cidade? Mas quem que tem que agir? O pastor Fabiano, a bispa. Nós vamos morrer, irmão, e nós não vamos dar conta. Nós vamos ser sufocados, drenados a nossa força. Agora, se nós se unirmos e fazer o que tem que ser feito, nós viveremos algo muito grande e exponencial da parte de Deus no ano de 2026. Amém? Mas eu não consigo fazer nada sozinho. Você tem um monte de ideia aí, rapaz, mas poderia estar fazendo isso. Coloque isso para fora. Seja ativado. Faça alguma coisa. Destrava. Seja um pé de mostarda e não uma mostarda. Moisés argumentou várias coisas, sim ou não? Aí, eu não dá para mim não. Sou gago, não sei falar direito. É igual você, igual eu. A pergunta é Deus que está conosco, sim ou não? Sim ou não? É o Emanuel, Deus conosco, sim ou não? É bonito, né? Nós vamos lá e colocamos o nome no filho, Emanuel. O nome da nossa filha, o segundo nome é Emanuele, Betina Emanuele, por causa do Deus está conosco. É lindo colocar o nome. O duro é colocar o nome e não ensinar o que ela carrega. O duro é colocar o nome, gostar do nome e não saber nem o significado. Você sabe qual o significado da tua filiação ou não? Você sabe a paternidade que você carrega, sim ou não? Eu sou filho do Deus vivo. Para viver uma vida mediana, fracassada nessa terra? Claro que não. Você tem que se posicionar para o seu destino, amém? Amém? Eu vou estender a minha mão, eu vou trazer juízo e realizar maravilha, mas Deus desce do céu e vem fazer isso, sim ou não? Amanhã, segunda-feira, Deus vai descer do céu e vai mudar o Moarama, sim ou não? Mas é claro que não, irmão. É o você que Ele vai usar, é eu, é nós. Diga, é eu. Deus não vai descer do céu. Fala assim: Deus não vai descer do céu, Ele vai me usar na terra. Amém? Amém? Qual mão de Deus vai usar? Qual que é a mão que Deus vai usar para libertar Israel? Qual que é a mão?
Diga: essa aqui vai tocar no mar e ele vai se abrir. Diga: essa mão. Levanta a mão aí, abençoado. Vamos lá, levanta a mão aí e fala: essa mão, Deus vai agir na cidade de Umuarama. Diga: essa mão, é essa mão. Olha para essa pessoa, fala: é essa mão aqui, ó. A partir de hoje, diga: a partir de hoje, é essa mão que ele vai usar. É essa mão que ele vai usar. Você está desconhecido, mas a partir de hoje você vai se tornar conhecido no mundo espiritual, no mundo natural, porque Deus vai te usar. Ei, você carrega a fé, desenvolva. Ei, vai para o seu destino, homens de pequena fé. Talvez a tua língua é para falar mal das pessoas. Talvez a tua língua não cabe na sua boca para degrinir a imagem de pessoas, dos seus vizinhos. Talvez você perca tempo, e é perca de tempo mesmo ficar falando da vida dos outros. Use essa boca abençoada para profetizar nos próximos anos da sua vida. Amém? Amém? Por isso Deus tem que gerar fé nele e ensiná-lo a confiar. Mas Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não apareceu a você? Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso que está em sua mão? Uma vara. Respondeu ele, disse o Senhor: joga no chão. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pega pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor. Disse mais o Senhor, ou seja, vou acrescentar algo mais para você, Moisés. Coloque a mão no peito. E Moisés obedeceu, e quando a retirou, estava leprosa e parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloca de novo a mão no peito. Moisés tomou a mão e a mão no peito, e quando tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. A ordem de pegar a serpente pela cauda. Se Deus falasse para você: ó, tá vendo essa cobra? Quem não tem medo de cobra aí, levanta a mão. Vocês são todos igual eu, corajoso, né? Quando nós vemos uma cobra assim, o que ela quer? Sumir de perto dela ou pegar algo para dar no meio dela, no meio da cabeça dela, não é? Deus fala para mim, para você: pega pela cauda. Pega pela cauda. O que você carrega é muito grande, é muita autoridade que está aí. Deus está falando para você: ó, as suas mãos eu vou usar. Eu vou te usar poderosamente. Só escuta o que eu estou te falando e obedeça. Obedeça. Talvez, e com certeza, para alguns aqui, Deus está falando em alguma área com você, que Ele vai te usar, que Ele vai operar através da sua vida. Você é um libertador, você é uma libertadora. É isso que você carrega. Você está cheio de autoridade. Irmãos, é loucura. Ninguém vai pegar só quem treina, quem doma isso. Mas quem vai ficar pegando serpente pela mão, na mão, ninguém vai fazer isso. É loucura. A nossa cidade precisa dessa loucura. Algumas famílias precisam dessa loucura. Você consegue escutar o grito das famílias de Umuarama hoje? Feche seus olhos.
Só um minutinho, Brian. Feche os seus olhos. Tem uma família gritando agora: eu não aguento mais esse filho. Que inferno de casa é essa? Que inferno de família é essa? Por que que eu nasci nessa família? Não aguento mais ver meu pai nessa situação. Não aguento mais ver a minha mãe nessa situação. Quantos jovens estão agora aparentemente se divertindo, mas carregam um vazio lá dentro. E os nossos jovens hoje estão com os ouvidos tampados. Quantos jovens estão precisando apenas de um abraço? Quantos jovens estão esperando simplesmente uma palavra tua, jovem? Quantos adolescentes revoltados, que pensam em suicídio, que pensam em morte. Você tem autoridade Deus quer usar as tuas mãos. Você é abençoado. Você só precisa se movimentar, se mover e acreditar que essa montanha de problema será solucionada, sanadas pelo Senhor. Você simplesmente se tornará um instrumento nas mãos de Deus. Tem muitas famílias gritando por socorro, clamando desesperada pela sua presença, pela minha presença. E nós estamos assim, em silêncio. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão. E essas casas que estão em guerra, em conflitos, é a porta do inferno e nós temos que ir lá e arrombar elas, destruir elas em nome de Jesus e resgatar essas famílias. Nós precisamos urgentemente acordar, porque Deus quer usar as nossas vidas. Deus quer te usar. Você concordando ou não, Deus quer te usar. Você sendo capaz ou não, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Pode abrir os seus olhos. Deus estava ensinando a Moisés que ele precisava enfrentar aquele poder, vencer o medo e aprender a confiar nele. Deus
Deus quer curar nossas mãos, para que possamos cumprir nosso propósito. Precisamos entender que agora nossas mãos são as mãos de Jesus, e que o poder do Espírito Santo está em nós e nos capacita. Deus então manda Moisés colocar a mão dentro da roupa, no peito, em cima do coração. E quando ele coloca a mão, fica completamente leprosa. Isso revela o que estava dentro do coração de Moisés. O que era, Fabiano? A culpa, o medo, a ansiedade. Moisés havia matado um homem no seu passado e escondido o cadáver. Sem dúvida, Satanás o acusava e gerava culpa e medo na sua jornada. Deus então manda colocar novamente a mão, e quando ele tira a mão, está completamente curada. Deus estava dizendo a ele: Moisés, eu sou aquele que te perdoa e apaga o seu pecado e seu passado. Muitos de nós que estamos aqui, por causa do que nós fizemos no nosso passado, e talvez você já até parou, mas o inimigo, ele não para de te acusar. E você crê em Deus, mas você acha que você é incapaz de mudar a vida de alguém pelo seu passado cruel, terrível. Deus vai usar a vida de Moisés, um assassino, para ser um libertador. Eu não sei qual é o passado que você carrega ou carregava, a tristeza. Eu não sei até onde a sua mente está sendo bombardeada, mas Jesus é poderoso para te curar nesse lugar, para te libertar nesse lugar. E aonde você sofreu, aonde você foi acusado, é aonde você vai ajudar muitas pessoas a sair desse lugar. O teu sofrimento hoje não é para te matar, é para você curar muitas pessoas lá fora. Amém? Satanás sempre vai nos acusar e apontar nossos erros e pecado do nosso passado, para que não tenhamos autoridade para avançar no propósito divino. Creio que o Deus que lhe chamou é o mesmo que tem poder para te perdoar e lavar de todo o pecado e culpa. Amém? Se coloque de pé. Diga assim: Deus quer usar minhas mãos. Nós estamos falando sobre as mãos porque o cenário de Moisés foi muito terrível. Ele pegar com as mãos dele um egípcio, assassinar ele naquela areia, esconder ele, e de repente Deus vai curar ele. Deus vai falar: Moisés, verdade, sua mão está leprosa, mas coloque ela novamente no seu peito. Moisés coloca, e quando ele tira, ela é completamente curada. Amém? Vocês lembram da guerra de Josué? Sim ou não? Tinha uma mão que ficava levantada, e quando aquela mão era levantada, o que acontecia? E quando aquelas mãos abaixavam, o que acontecia? De repente Arão e Hur discerne, fala: Moisés, percebeu? Arão, percebeu? Percebi, vamos ajudar ele. E as mãos que estão levantadas é de quem? As mãos que estão levantadas é de quem? As mãos de um assassino estão levantadas
para a vitória do povo de Deus. Deus quer usar as tuas mãos. Qual que é o sinal da bandeira da vitória que Israel carregava sobre aquela guerra? As bandeiras eram as mãos de quem? Moisés. Eu quero afirmar para você hoje aqui, em nome de Jesus, que existem muitas batalhas que serão travadas na minha vida e na sua vida, mas o Senhor vai nos dar vitória sobre todas elas. Amém? Você crê? Homens de pequena fé, ou é homens de fé que está aqui? Ei, é mulheres de fé que estão aqui, sim ou não?